evangelho deste domingo, 18 de novembro de 2018, é o de São Marcos, no capítulo 13, principiando pelo versículo 24. De acordo com a organização litúrgica, o texto deveria encerrar no versículo 32, mas eu incluirei até o versículo 37. Este evangelho se situa num momento extremamente doloroso de muitas turbulências, sofrimentos para os discípulos de Jesus, para a comunidade de São Marcos, ou suas várias comunidades, e para o cristianismo primitivo, mas não só para eles, para todo o ambiente terrível da Palestina. De certa forma, este evangelho gira em torno da grande catástrofe que houve com a derrubada do Templo de Jerusalém pelos soldados romanos a serviço do Império Romano. E se falar no templo, eu quero me referir a dois textos. Um ao evangelho do domingo passado, que eu não pude comentar pelas várias tarefas que tenho para realizar, não houve tempo para fazê-lo. Quando o templo é visto a partir de si mesmo, a partir das tradições que se desviaram das suas raízes, suas missões, como uma coisa assim, quase como um shopping moderno, com várias pessoas se cruzando, aparecendo, bem vestidas, se exibindo, e o templo que era ao lado do palácio do governador, imposto por Roma para dominar a Palestina, ao lado do exército, guardava o cofre de Israel. O cofre, o tesouro nacional, estava no templo. O templo, portanto, era uma espécie de banco, onde se guardava o dinheiro que se tirava do povo através dos impostos, através das ofertas. Lá dentro do templo, Jesus não se impressiona com tudo em que o templo se transformou. Ele se impressiona com uma viúva humilde, uma viúva pobre, que foi até o cofre e depositou as duas únicas moedas que ela tinha, de pouquíssimo valor aos olhos daqueles que davam grandes ofertas e para quem se tocava trombetas para anunciar que eles tinham ofertado. A viúva sem importância, para ela ninguém olhou a não ser Jesus, que ainda chamou a atenção dos seus discípulos para ela, a viúva. Ela era o sinal do reino que Jesus trazia, e não os que tocam trombetas, e não os que depositam grandes valores nos cofres. Não para os que pensam que religião é banco, que religião é prosperidade, que religião é mercado. Não é aí que está o reino de Jesus. O reino de Jesus é sinalizado pela viúva, a viúva pobre. E agora aqui, nesse momento, no capítulo 13 de São Marcos, há um apocalipse que mostra um momento terrível após a destruição do templo. Se lá Jesus estava dentro do templo, aqui, nesse momento de São Marcos, há uma catástrofe, porque o povo se rebelou, se revoltou contra o Império Romano, fez um levante popular e foi massacrado pelos soldados, pelo exército romano, e o templo foi incendiado e destruído. Então aqui há a sensação do fim do mundo, o fim dos tempos, tudo destruído em Jerusalém. Então o Apocalipse, trazido lá de Daniel, aponta para três questões que devem nortear o pensamento dos cristãos, bem diferentemente do que as igrejas ditas evangélicas, neopentecostais e as correntes da Opus Dei, TFP e Renovação Carismática da Igreja Romana, ao se superficializarem, ao se irresponsabilizarem
com o tempo em que nós vivemos e, portanto, servirem para a destruição do povo e a destruição do templo real do povo, que são os seus bens da fé. O que Jesus pede aqui? Aprendam, portanto, com a figueira. Aprender é uma das grandes tarefas dos cristãos, dos discípulos verdadeiros de Jesus. Aprender, olhar para os sinais do tempo, olhar para fora de si, não ficar agarrado para dentro da igreja, olhar para a realidade. Jesus aqui traz o símbolo da figueira, que ele já usou antes, no capítulo 11 de Marcos. Aprendam com os sinais que a figueira dá. Quando ela brota, quando aparecem flores, o verão está próximo. Aprendam quando está para mudar a situação. Aprendam quando a realidade se impõe e impõe mudanças. Aprendam. O segundo verbo é prestar atenção. Prestar. Prestem atenção. Não durmam. A sonolência que toma conta de muita gente aí, a sonolência que pode ser traduzida como alienação, como deixa para lá. Vão esperar que Deus faça. Nós não vamos nos envolver nisso, espera em Deus. Uma fé infantil, uma dependência infantil, e não de quem se envolve com aqui e agora. Jesus, pelo contrário, diz no meio da catástrofe, no meio do sofrimento, prestem atenção, não durmam, custe o que custar, aconteça o que acontecer, prestem atenção, fiquem atentos. E o terceiro verbo é vigiar. A figura do vigia que cuida da casa quando o dono saiu e o deixou responsável. Vigiem, cuidem, que vocês não sabem a hora. É preciso ter a atenção do vigia. É preciso ter o cuidado do vigia. É preciso ter o tensionamento do vigia. A preocupação em cuidar do vigia. Olhar atentamente para a realidade que aí está. E não fugir, se esconder, ir dormir. Esse é o grande desafio apocalíptico. Apocalipse não é aquele negócio de adivinhar o futuro. Pelo contrário, é se colocar no meio do presente para aprender, para prestar atenção e para vigiar, ter cuidado com a situação que aí está. Isso é Apocalipse, o Apocalipse de Marcos, como os outros apocalipses judaicos que fazem parte também do Novo Testamento. Não é jogar para o futuro. Não é jogar Deus dará. Não é esperar de cima. Mas se colocar no centro como os eleitos de Jesus. E lutar aí no meio dessa situação. Sem dormitar. Sem se alienar. Sem perder o conteúdo da agenda do reino de Jesus. Esse é o apelo. Essa é a mensagem de Marcos. Se os cristãos de todas as igrejas, de todas as correntes, tivessem seguido a perspectiva de Marcos 13, do 24 ao 37, não teriam feito a barbaridade que fizeram, colaborando com as sombras no Brasil, com o enterro do Brasil, com o sepultamento do Brasil, com o jogar o Brasil no abismo. É preciso nos colocarmos no meio da realidade para entendermos o Brasil e não esperarmos tudo de cima de modo infantil, com uma fé absolutamente pequena de quem nada faz, esperando por poderes transcendentais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.